começa a gravação e dando para vocês as boas-vindas sobre as aulas que a gente começa hoje, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente pode oferecer e aquilo que vocês estão procurando, ok? Em primeiro lugar, falando um pouquinho de onde vocês estão pisando, né? A Coupling, ela foi fundada em São Carlos, no ano de 2006, foi onde nós começamos nosso trabalho como linguista e como professor de inglês. Nós temos atuado online desde 2009, começamos via Skype, depois fomos mudando de plataformas, né? Hoje, naquela mesma época, a gente começou com material próprio e uso de diversas metodologias de conversação. A ideia é fazer a metodologia de conversação com vocês, tá joia? O foco nosso é no mercado profissional. Então, fazer com que vocês tenham acesso ao mercado através da língua inglesa e também para que ele seja de uso acadêmico. Isso faz com que vocês tenham o quê? Tem que ter um inglês que você se garanta. Não basta simplesmente a pessoa falar assim, vou aprender inglês, mas o inglês que é oferecido, ele não direciona vocês para onde vocês querem chegar. E esse é um inglês que eu falo em tempo reduzido, por quê? Porque, embora a gente fale em tempo reduzido, pensa em investimento de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Eu falo que criar filhos é um investimento de longo prazo, né? Porque são 20 anos aí para você poder soltar a criança. Eterno prazo. Fred, eu ia falar isso, mas eu falo assim, como chega um momento que eles pegam a chave do carro e vão embora, então eu falo 20 anos. Mas quando você fala, por exemplo, de investimento a curto prazo, a gente está falando de pouco tempo, uma semana, 2 meses, 1 ano. Mas aprendizado de idiomas, ele é um investimento de médio prazo, porque ele envolve vários fatores. Então, quando aparecem fórmulas mágicas de aprendizagem de idiomas, não é um negócio, é um negócio que a pessoa tem que perguntar o que está acontecendo. Tá? Existem cursos onde a pessoa oferece ali o que a gente chama de inglês instrumental, ele pode ser oferecido em semanas, mas ele tem um propósito, um objetivo, e provavelmente vai trabalhar para uma área específica. E depois você tem cursos de formação. O nosso curso é um curso para desenvolver essa habilidade. Então, significa que é um curso de médio prazo, porém, quando a gente considera 2 anos e meio, 3 anos, aí é médio prazo, porque não é tão pouco, e por isso você tem que ter garantias do que você vai fazer, né? Aqui, qual é a nossa experiência hoje, né? Nossa experiência, eu me formei na Universidade Federal de São Carlos, tenho minhas especialidades, né, nessa área de literatura brasileira, literatura portuguesa, americana, né, e britânica, inglesa, e também na área de linguística, me formei em letras português e inglês. Né? Eu sou tanto professor de português, também como professor de inglês. Tive minha pós-graduação, meu MBA em desenvolvimento de pessoas na Universidade de São Carlos, também na Unicep. Fiz vários trabalhos educacionais como gestor de riscos, gerente de riscos, né, tanto na cidade de Araraquara, como em Curitiba, Salvador, São Paulo, no Rio de Janeiro, no Peru, na Colômbia, no Canadá, na Itália 3 vezes, na França, na Alemanha, na Noruega, na Suécia, na Dinamarca, na Índia. E tenho, já faz algum tempo, desde 2005, na realidade, eu tenho dado suporte a um grupo científico aqui no Brasil. É um grupo que veio de fora e eles têm esse website chamado Simple Particles, onde eles trabalham com microscopia eletrônica criogênica. Tem sido um prazer, uma honra trabalhar com eles. É um grupo que um dos participantes quase ganhou o Prêmio Nobel de Química, então me sinto honrado de trabalhar do lado de uma pessoa que é quase um Nobel. Né? As palavras dele. Para a gente é um Nobel, porque são experimentos que ele fez e que têm ajudado muito na área de desenvolvimento da saúde e em outras áreas também. Nossos parceiros. Hoje, nós trabalhamos com a associação comercial, onde nos dá a oportunidade de sentar com os que as pessoas chamariam de concorrentes, nós chamamos de parceiros, as outras escolas de inglês. Uma vez por mês a gente tem encontros para conversar sobre o que tem acontecido em nossa cidade, ao nosso redor, e também para discutir melhores alternativas para o nosso trabalho nesses dias de pandemia. A Cengage é uma das empresas que há muito tempo a gente passou a adquirir material
mesmo até como suporte para o material nosso, material pessoal, e foi onde nós acabamos sendo apresentados através da Cengage para o material da National Geographic, que é o material da National Geographic Learning, que é a sequência do nosso curso. Nós vamos caminhar com material próprio e depois vamos passar para esses materiais que são fornecidos pela National Geographic, na realidade hoje através da Cengage, e que vocês vão poder adquirir através da Amazon, através do Submarino e outros sites a um preço baixíssimo. Enquanto tem escolas de inglês que cobram 800, 900, 1.200 reais o material, vocês vão ter a oportunidade de encontrar esses materiais por menos de 190 reais. E vocês vão ter tempo até antes de poder chegar neles. São materiais que a gente vai decidir o momento em que vocês vão estar no inglês para eu sugerir o material, mandar algum exemplo para vocês e a gente dar sequência também no nosso projeto. Tudo aqui vai ser conversado, nada vai ser imposto, mas o importante é vocês saberem aonde estão indo. O CISV Internacional é uma das organizações que me deu suporte para as viagens que vocês viram. Embora eu não tenha nenhuma relação com o World Packers, eu tenho incentivado as pessoas a pesquisarem, porque muitas pessoas pensam em intercâmbio só para jovens. Mas aqui o World Packers ele é uma grande oportunidade para pessoas de qualquer idade fazer um intercâmbio de amizade. É um trabalho voluntário que você vai prestar em troca do abrigo, em troca de 1 ou 2 refeições. E isso te dá a oportunidade de viver num outro país, você trabalha parte do seu dia e tem outra parte do dia para conhecer o local onde você está. Então essa é uma das grandes garantias aí, uma das alegrias que eu posso compartilhar com vocês, que é através do World Packers, ok? E aí, o que acontece? Quando você aprende, né, em inglês, não é só o inglês que vem. Pensa que quando você está aprendendo idioma, você tem que desenvolver habilidade de leitura, que é uma das primeiras habilidades. Vocês aqui não são pessoas que estão começando do zero. Eu tenho a plena convicção de que no momento em que vocês se a gente começar a mexer em algum material, vocês devem ter alguma leitura de inglês. Alguma coisa básica vocês sabem. Vocês tiveram um professor de inglês em algum momento da vida. Talvez não da forma como vocês gostariam de estar lendo, mas vocês têm essa competência. Aí a gente vai para outra competência, que é a escrita. Então, muitas vezes a gente quer o quê? Ter a competência leitura, tem que ter a competência escrita, ela é importante, você saber escrever o idioma, então é onde a gente vai praticar isso. Ter a compreensão do que se fala, saber falar e, como eu falei que não é só cultura, eu falo que o idioma ele cabe aí nos dedos, né? Então você tem cultura. A cultura, gente, ela é uma parte importante da sua comunicação, de aprendizagem de um idioma. Se você não se aproximar da cultura, o seu aprendizado é lento. Então é importante também você ser instigado pelas coisas que te atraem o idioma. Ah, eu gosto dos Estados Unidos. Puxa vida, então tem 50 estados americanos só para a gente começar a pesquisar, né? Se você for olhar de perto naquilo que você tem mais interesse, talvez você consiga ver muito mais coisa num único estado ou numa única cidade. Ah, gosto do Canadá. Só o Canadá ele tem centenas de motivos para vocês pesquisarem muito sobre o país. Ou da Irlanda, ou da Escócia, ou da Inglaterra, ou da Índia, ou da Nova Zelândia, ou da Austrália. Então, os motivos são muitos. Basta a pessoa falar para onde eu estou apontando. Ah, Rose, eu não quero nenhum desses países, quero Ruanda. Opa, fala-se inglês em Ruanda. Na Nigéria, na África do Sul, para onde você quer ir? Então, hoje o mundo fala inglês, embora não seja a única língua mais falada, o espanhol também é, o mandarim também é, mas é a língua comercial. Então, comercialmente falando, é por isso que a gente fala um pouquinho do inglês. Então, importante vocês levarem na mão esses conhecimentos. Você tem que aprender a ler para escrever, aprender a entender, compreender a fala para poder falar e carrega tudo junto com cultura. Ok? O que acontece nas nossas aulas? Nossas aulas elas são feitas através do que eu falei, desses outros elementos, e aqui tem um molde de como a gente vai começar, e eu gostaria já da participação de vocês. Um deles, por exemplo, aqui, que eu vou pedir para vocês abrirem o microfone, é que vocês vão repetindo para a gente poder lidar com o vocabulário. Então, uma parte importante é sempre essa, a leitura. Eu leio e vocês repetem.
ok? Eu vou fazer isso em 3 etapas. Eu vou fazer a primeira leitura sozinho, vocês acompanham, e na segunda leitura, vocês repetem depois de mim. E na terceira leitura, eu falo em português e vocês falam em inglês, ok? Vamos começar aqui, eu vou começando primeiro, vocês só ouvem, na segunda vez eu convido vocês para falarem. What? Who? What? How? What? Where? Why? When? Because? Is? I? You? You? They? He? She? We? It? Are? Agora eu falo em inglês e vocês repetem depois de mim. What? What? Who? Who? What? What? How? How? What? What? Where? Where? Why? Why? When? When? Because? Because. Is? I? You? You. They? They. He? He. She? She. We? It? Are? Agora eu falo em português e vocês falam em inglês. O quê? What? Quem? Who? Que? What? Como? How? Qual? What? Onde? Where? Por quê? Why? Quando? When? Por quê? Because. É, está, Is. eu, I. você, You. vocês, You. eles, They. elas, They. ele, He. ela, She. nós, We. ele e ela. It. Estão, está, somos, estamos, são. Are. Isso. Uma coisa interessante, vocês vão perceber que o inglês é uma língua concisa. Por ser uma língua concisa, muitas vezes as pessoas falam assim, puxa, mas é só isso no inglês? Por incrível que pareça, uma língua de regras simplificadas. O importante é conhecer as regras e usar. Só que vocês não precisam se tornar linguistas para se tornar especialistas em inglês. O importante é a prática. Pensa, por exemplo, vocês na seguinte situação. Você precisa dirigir um carro. Você precisa se tornar engenheiro mecânico para dirigir um carro? Engenheiro automotivo? Não há necessidade. A mesma coisa, a comparação que eu falo. Vocês não precisam se tornar especialistas em gramática para falarem bem a língua inglesa. Você pode encontrar excelentes pilotos de carro que não necessariamente conhecem um carro da mesma forma como um engenheiro automotivo, tá? Então, essa é uma parte importante para vocês em termos de conhecimento da língua. Isso que nós fizemos agora, uma introdução que a gente está fazendo já para vocês conhecerem o modelo de aula. Hoje é uma aula inaugural, vamos chamar assim, né? Vamos aqui para o próximo, né? Pronto, a parte de escrita. Como que é a nossa parte de escrita aqui? A gente faz um homework, aqui ele já está traduzido. Então, a gente tem, por exemplo, eu sou um aluno. Aqui na frente você já tem a tradução que você pode fazer através do uso do dicionário. Eu faço indicação de alguns dicionários, peço para vocês encarecidamente a não utilizarem o Google Tradutor.
Tá? O Google Tradutor não é amigo de vocês. Ele vai ser inimigo na nossa jornada. Tá? Sabe aquela pessoa que fala assim, eu vou cortar caminho? Né? Não corte caminho com ele. Pegue um dicionário, que o dicionário vai ser amigo de vocês. Esse dicionário pode ser através do aplicativo de celular, ele pode ser através de um dicionário papel, se vocês tiverem, ou pode ser dicionário online. O dicionário online tem um que eu recomendo, eu já vou passar para vocês no grupo. Né? Se vocês todos clicarem no grupo, aqueles que já estão no grupo já vai recebendo as mensagens que eu vou mandando esses dias. Número 2, eu estou aqui. I'm here. Você é um professor. You are a teacher. Você está lá. You are there. Ele é legal. He is cool. Ele está no Brasil. He is in Brazil. Ela é americana. She is American. Ela está em Nova York. She is in New York. Está frio hoje. It is cold today. Nós somos italianos. We are Italians. Nós estamos na Itália. We are in Italy. Vocês são brasileiros. You are Brazilians. Vocês estão na Bahia. You are in Bahia. Eles são japoneses. They are Japanese. Eles estão no Japão. They are in Japan. Se vocês olharem aqui agora, vocês percebem que se fosse uma tarefa de casa, seria uma tarefa de casa para fazer a base dessa tradução. O texto que vocês recebem vai estar em inglês, em português, e aí vocês passam para o inglês, eventualmente eu farei o inverso. Baseado na matéria que eu der, eu vou deixar o texto em inglês para vocês passarem para o português, sempre com consulta. Então, o material que vocês recebem é material com consulta. E nessa parte do curso é muito importante, porque você tem que saber quais ferramentas você vai usar para se libertar do professor. O pessoal fala assim, pô, Rudy, mas como assim? Tem que se libertar. Você vai falar sozinho inglês, você não vai levar o professor com você para Paris. Se quiser levar, eu aceito. Minha esposa deixa. Tá? Só que você vai ter que pagar minha passagem. Eu normalmente gosto de beber vinho caro. Tá entendendo? Eu como bastante. Normalmente eu como por 2. O pessoal me chama de gêmeos porque eu como por 2. First class. Você viu que terror, Fred? Seria perigosíssimo, né? Então, aprender inglês para ir embora sozinho, sem ter que levar o professor, que é prejuízo, né? Então, a ideia é essa, que vocês saibam consultar material autêntico, material que vai dar suporte e fazer com que você tenha menos dependência do professor, que a gente chama de interdependência. Muitas escolas fazem um modelo para causar dependência no aluno. Já vi pessoas que ficaram 9 anos numa escola. 9 anos dá para você casar, ter filhos e seu filho falar 3 idiomas. Né? Isso literalmente. Eu posso dar exemplos reais para vocês de pessoas que estavam com 9 anos já falavam 3 idiomas. Tá? Falava Hindi, Punjabi e inglês. São 3 idiomas. Querendo ou não. Conheci um outro garoto, ele veio para o Brasil, veio para Santa Rita do Passa Quatro, ele falava alemão, francês e inglês. Agora está com 18 anos, provavelmente já deve falar mais 2 ou 3 idiomas que eu nem sei, porque já faz um tempo que eu não falo com o Pierre. Então, por isso, gente, língua é investimento a médio prazo. E nesse período que a gente vai fazer, vocês têm que estar já com a língua ao ponto de falar, olha, essa língua ela me permite ir tanto para a área acadêmica ou tanto para a área de trabalho profissional, ok? Próxima parte importante, gente, a parte de compreensão do texto. Então, vocês vão receber também materiais onde vocês vão ter esse material para fazer a leitura, para fazer a tradução e depois ouvir. Esse tipo de atividade eu vou fazer com vocês corriqueiramente. Por quê? Por mais que no início seja difícil, vocês vão ter trechos pequenos. Aqui eu estou dando 4 exemplos. Tem 1, 2 aqui e mais 2 no slide seguinte. Mas, por exemplo, quando você tem essas conversas, você começa a trabalhar, uma semana, a gente vai se ver na próxima semana, então você tem a semana toda para fazer e tem o meu suporte durante a semana inteira no WhatsApp. Através de áudio, através de digitação. Então, você não vai me ver, você vai me ver na segunda, mas eu vou estar disponível para você a semana toda via WhatsApp. Né? Então, manda sua informação, manda sua dúvida e eu vou ajudar. Aqui, por exemplo, o primeiro exemplo da conversação. I like your family photos. Who is this? That's my dad.
He's a doctor. Wow. He's very tall. Yes, he is. Is this your mom? Yes, she's a doctor too. Wow, smart family. Então vamos dar uma olhada aqui, olha. I like your family photos. Eu gosto do seu álbum de fotos de família, das suas fotos de família. Quem é esse? Ah, que ele é meu pai. Ele é um médico. Puxa, ele é alto, hein? É, ele é. E essa é sua mãe? Sim, ela é uma médica também. Caramba, família esperta, hein? Essa conversa. Conversation 2. Who are these people? That is my husband. In this picture, he's at work. Is he a fireman? Yes, he is. And this is my daughter. Wow, she's so cute. Yes, she is cute. Tradução? Quem são essas pessoas? Aquele é meu marido. Nessa foto, ele está no trabalho. Ele é um bombeiro? Sim, ele é. E esta é minha filha. Puxa, ela é tão bonita. Sim, ela é bonita. Então, é o tipo de atividade que, com a ajuda de um dicionário, vocês começam a perceber que entender a estrutura dessas pequenas frases, as frases estão colocadas aqui de forma estratégica, para vocês entenderem que a estrutura sintática é parecida com a do português. E a partir daí você começa a criar correlações entre o idioma que você já fala, que é a língua mãe, e com a língua que você vai estar aprendendo. Então, esse tipo de sobreposição faz com que você crie mais sinapses no seu cérebro, conectando uma coisa com a outra, ou aquilo que é parecido. Então, é muito comum cursos de inglês começar realmente com essa estrutura, ou curso de qualquer idioma, porque ajuda você a ver as semelhanças. E quando você começa a ver as semelhanças, você começa a fazer inferências. Você começa a deduzir coisas. Olha, se eu falo tal coisa em tal idioma, nesse idioma deve ser assim. E muitas vezes as pessoas acertam. De vez em quando sai um embromation, um enrolation, né? E a gente corrige o aluno para isso não acontecer, né? Mas o mais importante é que a maioria das vezes é só acerto. Então, acho que o professor ele fica próximo para evitar os enrolations. Mas a partir do momento em que você entende as regrinhas, você vai em frente. É como se uma pessoa que falasse, olha, eu vou dirigir um carro. Ela treina a vida toda nos Estados Unidos aprendendo a dirigir carro automático. Aí vem para o Brasil. Aí fala assim, eu posso dirigir no Brasil? Ah, tá. Aí entra ali e vê que o câmbio é manual. Aí a pessoa passa a chave de novo, né? Então, essa é a vantagem de sofrer no Brasil com um carro automático, né? A gente não sofre mais, né? A gente, às vezes, eu entrava num carro e precisava ver aquela marquinha no câmbio para saber onde era a ré. Agora não, a ré eu encontro apertando o câmbio para baixo e faço uma volta ao mundo ali, né? Fred, já colocou a ré do Fiat 147 ou não? Já. Quase levei Sempre a caixa arranha. Sempre arranha, né? Quase levei a caixa de câmbio junto. O Júlio não está dando risada porque ele nunca dirigiu o Fiat 147, né? Nem sabe o que é. Olha, mas brincadeiras à parte, a Isis e o Pedro provavelmente acho que só viram foto na internet desse, né? Acho que só. O Pedro, não Nem sei, isso, ele... Você conhece, Isis? Acha? Nunca viu um Fiat 147 funcionando? Não. Ah, então. Eu posso Se ter você achar... visto, mas não saber a marca. Tá bom, mas se você encontrar, tira foto, conversa com seus pais, porque aquilo é raridade, viu? É um carrinho aí que, se eu achar, eu vou comprar para peça de museu. Vamos para a próxima tela. Aqui a gente tem a conversação 3 e a conversação 4, bem rapidamente para vocês verem. Então, as atividades que vão ser atividades de casa, elas não vão começar com esse teor. Eu quero mostrar para vocês o que vocês vão esperar para frente, ok? Vamos começar um pouquinho mais simples, mas a ideia é que vocês fiquem
habituados a isso, né? Conversation 3. Who are the people in this picture? That's my older brother and younger sister. Oh, what do they do? My sister is a pilot. My brother is a farmer. Wow, they have cool jobs. Yes, they do. Tradução. Quem são as pessoas nesta imagem, nessa figura, nessa foto? Vocês vão perceber bastante oportunidade de usar sinônimos na língua portuguesa, certo? That is my older brother and a younger sister. Aquele é meu mais velho irmão, ou seja, você faz uma invertidinha para ficar melhor no português, irmão mais velho, e younger sister, mais nova irmã, ou seja, minha irmã mais nova. Então tem alguns elementos aqui, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, essa palavra older, younger, a gente vai ver depois de 40 aulas. Por quê? Porque vocês vão entender primeiro a estrutura de adjetivos, para depois entrar na estrutura de comparativos. Eu falei 40 aulas, mas eu digo assim, 40 aulas não significa 40 dias, ou 40 semanas. A gente vai vendo, porque cada vez que a gente olhar um encontro, tiver um encontro aqui, faz que a gente consiga ver 2 aulas. Então, isso pode ser antes, não demora muito tempo. Mas já é uma informação que, neste momento, para vocês pode ser avançada, trabalhar com comparativos. Mas eles estão aqui, eles estão presentes na língua. Quando você encontra um falante, ele não vai chavear a cabeça dele para o inglês básico para falar com você. Ele vai falar normalmente. Então, é você que tem que ter os materiais, eu que tenho que fornecer para vocês as ferramentas das quais vocês vão utilizar para poder lidar com as complexidades da língua. Que, no final das contas, depois acaba não sendo mais complexidade, chama mais plasticidade. Eu digo que o idioma é plástico, ok? Vamos aqui, então. Oh, what do they do? Oh, o que eles fazem? Minha irmã é uma pilota. Meu irmão é um fazendeiro. Poxa, they have cool jobs. Eles têm trabalhos legais. No inglês a gente inverte. Legais, trabalhos. Tá? Então aí vocês vão depois acostumando com as características do idioma. No inglês, olha, adjetivo vem antes do substantivo. Só que vocês não vão guardar essa regra. Vocês vão fazer no automático. A gente vai apresentar vocês para a regra, é importante, porque até se vocês forem fazer uma prova acadêmica, eles vão perguntar. E aí, então, pelo menos um mínimo de conhecimento tem que ter para poder ler um enunciado em um teste, uma prova. Aí ela termina dizendo, sim, eles têm. E a última conversa, and who are these people? E quem são essas pessoas? Those are my grandparents. Esses são meus avós. Ah, eles vivem na cidade? Oh, do they live in town? No, they live in the country. They have a farm. Não, eles moram no interior. Eles têm uma fazenda. Ah, que legal. How nice. Yeah, I go there often. Sim, eu vou lá frequentemente. Gente, essa é a ideia, né, de vocês verem como que vai ser fácil se aproximar do idioma através de pequenos diálogos. Diálogos é o que vocês precisam. E isso tende a acelerar. Eu nunca prometo para os meus alunos aquilo que aconteceu comigo. Meu professor, ele me ensinou inglês em 1 ano e meio. Mas eu vejo alunos que se esforçam, e eu sempre falo assim, dê valor nos professores de inglês que vocês tiveram antes de mim. Porque provavelmente aquilo que eles ensinaram está guardadinho aqui. Na hora que a gente começar a conversar, isso vai aflorando. Então nunca fala, foi o Roosevelt que... Não fui eu que te ajudei. O outro professor que iniciou o trabalho com vocês, a professora, ele deixou ali guardado alguma coisa que começa a aflorar agora. O uso é quando, né, você pode enterrar um monte de semente. Mas na hora que você bate a enxada e vai arando, é que vai começando a subir de novo essas sementes, elas brotam.
Então, a gente precisa fazer um trabalho para vocês aflorar o inglês de vocês, para vocês ganharem confiança. Normalmente, alguns fatores que não são fatores cognitivos de inteligência, né, a pessoa não vai falar assim, eu sou menos inteligente, eu não consigo. Todo mundo consegue se tiver a metodologia correta. O que acontece é a gente ter a paciência, ter a metodologia correta para vocês, porque vocês vão conseguir. Porque eu vou ajudar vocês a vencerem outros fatores. Quais são esses fatores? Timidez, às vezes vergonha de falar em público. Então não é uma questão de que você não é capaz de aprender esse idioma ou aquele. Às vezes são questões simples, que estão relacionadas com barreiras que a gente tem internas. E essas são verdadeiras. Né? A pessoa hoje fala assim para você, olha, eu vou te dar $1 milhão, o que você tem que fazer? Olha, você tem que entrar no vulcão. Ficou caro, hein? Né? Mas muita gente, se tiver que escolher entre falar em público e entrar no vulcão, o cara prefere entrar no vulcão. Por quê? Porque para ele falar em público é um negócio muito complexo. Né? Então vamos avançar dessa forma. O que acontece? Né? Depois que você faz essa abordagem de leitura, de tradução, você começa a se aproximar do áudio. E aí, você vê se faz sentido aquilo que foi ensinado. Conversation 1. I like your family photos. Who is this? That is my dad. He is a doctor. Wow, he is very tall. Yes, he is. Is this your mom? Yes, she is a doctor too. Wow, smart family. Conversation 2. Who are these people? That is my husband. In this picture, he is at work. Oh, is he a fireman? Yes, he is. And this is my daughter. Wow, she is so cute. Yes, she is cute. Conversation 3. Who are the people in this picture? That is my older brother and younger sister. Oh, what do they do? My sister is a pilot. My brother is a farmer. Wow, they have cool jobs. Yeah, they do. Conversation 4. And who are these people? Those are my grandparents. Oh, do they live in town? No, they live in the country. They have a farm. How nice. Yeah, I go there often. Ok. Então, o que acontece? A partir do momento que você consegue correlacionar tanto a conversa, os pequenos diálogos curtos, você tem a oportunidade de fazer a leitura também e ficar observando a sua leitura. Esse exercício a gente chama de metalinguagem. O que é metalinguagem? Metalinguagem é você observar a maneira como você fala. Vocês fazem isso assim, vocês falam todos os dias, mas vocês já pararam para ver o que vocês falam, como vocês falam, quais são, o que te faz paulista, o que te faz carioca, o que te faz nordestino, o que te faz mineiro. Então, esses elementos são bastante importantes. Por quê? Porque torna a sua fala local. A gente ouve a pessoa e fala assim, esse cara é de tal lugar. Quando você faz isso, você está fazendo um exercício de metalinguagem. Quando você começa a estudar a língua, você está dando outro viés para ela. Por isso que muitas vezes os mecanismos usados em sala de aula não são os mecanismos que você talvez espere de um aprendizado de idioma. Muita gente fala assim, eu faço um curso, mas o curso que eu falo, a gente não está aprendendo a falar, só estão aprendendo a escrever. E às vezes a pessoa não percebe que são vários elementos importantes e que é como se fosse um cavalo. O cavalo ele tem 4 patas. Você não pode pegar só as 2 da frente e fazer exercício com elas. Ele vai ficar muito forte com as patas da frente, mas as de trás vão ficar fracas. Da mesma forma que você não pode deixar só as patas da frente presas e as de trás fazer um esforço para que elas fiquem musculosas. O cavalo vai ficar com as patas de trás fortes e as da frente vai ficar parecendo o quê? Um canguru. Então a gente vê que o treinamento do cavalo são as 4 patas. Né? Estou chamando ninguém de cavalo aqui, pelo amor de Deus, hein? Isso aqui dá bullying, eu posso ser processado. Né? E tem a gravação ainda, né, que está sendo feita. Né?
Mas o que eu quero dar um exemplo para vocês é que o desenvolvimento das 4 habilidades do inglês pode ser comparado a isso. Porque você tem que fortalecer tanto a parte de leitura, como a parte de escrita, como a parte de compreender oralmente e a parte de falar. Fazendo isso, né, obviamente você não vai ter uma mula sem cabeça, né? A parte cultural, que é a cabeça, então está completa aí o nosso alazão, né? Corcel negro, sessão da tarde. E aí fica fácil, né, de ter, né, um animal completo. Então, a mesma coisa, o inglês ele deve ser visto como um animal que deve ser fortalecido as 4 patas, né? E o final, né, que é o cavalo, que é a cultura, também tem que ser inserida, porque muitas vezes a pessoa fica sem saber coisas que são importantes para ela. Então aqui, gente, deixa eu passar para Conversation vocês 1. a parte da escrita, né? Olha só. Where are you from? Agora, tem alguns exemplos que eu gostaria que vocês lessem comigo. Eu leio, vocês leem depois de mim. I am from São Paulo. I am from São Paulo. You are from the countryside. You are from the countryside. We are from the seaside. We are from the seaside. 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 Seaside, ok. She is from Pernambuco. She is from Pernambuco. He is from Minas Gerais. He is from Minas Gerais. They are from Rio de Janeiro. They are from Rio de Janeiro. Ok, they are from Rio de Janeiro. A palavra countryside significa interior e a palavra seaside significa litoral. Tirando essas 2 palavras, acredito que vocês conseguem me dar a tradução de todas elas, não conseguem? Como que é a primeira? Eu sou de São Paulo. Perfeito. A número 2? Você é do interior? Do interior, perfeito. Terceira? Nós somos do litoral. Nós somos do litoral. A seguinte aqui, perdão, está fora da numeração. Ela é de Pernambuco. Ela é de Pernambuco. Ela é de Pernambuco, perfeito. Número 2? Ele é de Minas Gerais. Muito bom. Número 3? Eles são do Rio de Janeiro. Muito bom, parabéns. Vocês acabaram de fazer com esses slides o que seria dado em 3 meses de curso em alguns lugares. Vocês viram Caramba. verbo to be, vocês viram pronomes e viram substantivos. Tá bom? E, obviamente, a gravação no final da aula e o link do slide serão enviados para vocês para repetirem depois. Congratulations, class. Ok, congratulations. Vamos lá. Parte de cultura, gente. Qual que é a parte de cultura? É super importante. Aprender sobre lugares, aprender costumes, aprender diferenças culturais, falar sobre trabalho. Tem trabalho pululando para tudo quanto é lado. Hoje nós não precisamos mais ficar só no nosso país. Amo minha pátria, não tenho nada contra ela, mas eu sei que há grandes oportunidades para pessoas que querem ir para fora, né? Você aprender sobre comidas de outros lugares, né? Comidas, além de você aprender sobre elas, elas são uma grande porta de entrada para amizades, né? A próxima vez que vocês forem visitar, Júlio e Fred for visitar o André em São Carlos, a Isis está em São Carlos, ela pode dar uma dica para a gente. Isis, você sabe se o bar do argentino ainda está aberto ou não, na pandemia? De quem? O bar do argentino, que ficava ali perto do Habib's. Sim, sim. A última vez que eu passei lá, ele estava assim. Ah, tá vendo só? Gente, as melhores empanadas argentinas estão lá. Que delícia. E a Isis, graças a Isis, ela aí confirmou que ainda o local sobreviveu. Muito bom, eu posso confirmar. É ótimo. Exatamente, exatamente. Então, assim, isso tudo, gente, parte cultural aproxima muito, né?
que mais que é interessante aqui para vocês? Né? A Coupling, ela dá o suporte para emissão de passaporte, para aqueles que não têm, e para orientação para o visto. E o nosso suporte ele é gratuito, que vocês pagariam por aí R$400, quem é aluno da Coupling recebe essa ajuda para preenchimento do DS 160, pagando 0. E você tem também o suporte para agendamento no consulado. Roosevelt, não quero o meu visto americano, quero, na realidade, visto para o Canadá. A gente orienta você também nos passos para esses outros lugares. Tá bom? Para a Europa nem precisa, porque basta só tirar o passaporte, a gente também orienta como fazer os passos para tirar o passaporte brasileiro e dar orientação de viagem, seguro viagem, todas as dicas que eu dava para as pessoas durante 20 anos, que as pessoas que viajavam nos programas onde eu trabalhava. Tá, então, essa é uma parte importante. Né? Como eu falo, quando eu falo elemento cultura, não é só isso. É aquilo que vem para vocês como sendo parte do pacote. Tá? A Coupling, gente, ela leva esse nome porque ela é uma cooperativa de língua inglesa. E o nome Coupling é uma marca registrada, né? E hoje nós atendemos, né, tanto o cliente, que é o cliente pessoa física, como também a pessoa jurídica, e a gente dá orientação para tax deduction para empresas que, por exemplo, tem um programa, né, de doação, e isso pode ser feito através do site do Apoia-se, onde a pessoa pode ali apoiar a nossa causa, né, como cooperativa. Também tem o nosso blog, onde a gente dá informação, e tem ali, virou para a gente um registro dos alunos que passaram pela escola. Nós não fomos para as Olimpíadas, nós patrocinamos alguns alunos que são esportistas, né? E aí é uma coisa interessante que ficou no registro nosso, pessoal do tênis de mesa, pessoal das maratonas, né? Depois vocês podem dar uma olhadinha e ver também. Nosso site, né? Hoje já estamos disponibilizando livros na Amazon, livros bilíngues para alunos iniciantes. Nossa primeira venda foi no Japão, estamos muito felizes, né, com isso também. E o nosso Instagram, Combaço e Coupling, também estão disponíveis ali para vocês, certo? Então a gente vai agora para o nosso bate-papo, né, também, né? Que a gente conversou bastante aqui, mas a gente quer agora ouvir vocês também. Eu vou até, nessa parte aqui da minha explicação, eu encerro a gravação para vocês terem liberdade de falar também, ok? Então,